para orar por mim. Você faria isso, sim ou não? Sim ou não? Ué, mas por que não? Olha que interessante. Por que você não vai para a praia? Por que Jesus, aleluia, foi para a praia? Seria tão mais fácil Jesus ir para a igreja, para a sinagoga, né? Ele precisa de discípulo. Eu preciso de gente para espalhar o amor de Deus. Então eu vou lá para a sinagoga. E lá eu vou achar gente que está, glórias a Deus, aleluia, apta para o serviço que eu tenho para fazer. Mas Jesus não vai para a sinagoga. Ele vai para onde, irmão? Vai para a praia. Porque lá na praia estavam as pessoas que estavam trabalhando, pessoas que não tinham condições de estar na sinagoga, porque aqueles que estavam na sinagoga estavam ocupados demais com muitas coisas e pouco preocupados com a vontade de Deus. E ele acha na praia pessoas disponíveis. Olha para o teu irmão falando. Sabe por que Deus te escolheu? Porque muitas vezes aqueles que são muito capazes nunca estão disponíveis. É verdade. E aí você vai falar assim: nossa, pastor, mas eu não sei fazer nada. Mas não te preocupe. Pedro também não sabia, Paulo também não sabia, Timóteo também não sabia, nenhum deles sabia. E eu quero dizer para você, se eu falar para você que eu morria de medo de pegar o microfone na mão, se eu testemunhar para você que eu tremia as pernas quando eu subia num altar, ou quando dava uma oportunidade para mim, você vai falar assim: você, pastor, se eu falar para você que eu era um cara que tinha uma vergonha aqui, meu Deus do céu, você acredita nisso? É como eu falar para você que eu era cabeludo, você acredita nisso? Pois incrível que parece, irmão, eu tenho foto para provar que eu era cabeludão e tinha muito cabelo. Faz tempo, mas eu tive. E não foi quando eu nasci não, meu moço. Vai estar um bom tempo aí, glória a Deus. Mas Deus faz uma grande obra nas nossas vidas e transforma a gente de uma forma que a gente não imagina. E eu quero dizer para você, tudo isso é para quem está disponível. Feche os seus olhos. Pergunta para você, use o teu nome. Vou dar um exemplo: Guilherme, você está disponível? Você está disponível? Pergunta para Deus se você está disponível. Quando Jesus fez uma pergunta e chamou alguns discípulos, algumas pessoas, um falou assim: deixa eu ir lá enterrar meu parente, deixa eu lá despedir do fulano, do beltrano. E Jesus falou assim: aquele que não deixa de tudo por amor a mim, não é digno de mim. Ele não está falando para você largar a tua casa, teu esposo, tua esposa, não. Ele está falando assim que Deus precisa ser o princípio de todas as coisas. Abre a tua Bíblia agora, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 16. Versículo de número 1 em diante. Capítulo 16 do livro de Timóteo. De Timóteo não, perdão, irmãos. Livro de Atos, desculpe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 1. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Diz a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Capítulo 16, verso 1 diz assim: e chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E tendo, pois, navegado de Troade,
seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. E nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Repete comigo, fala: soltaram-se as cadeias de todos. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma das palavras, irmãos, e uma das mais belas e talvez mais conhecidas passagens da palavra de Deus. Nós estamos diante de uma palavra onde havia um homem destemido no seu entendimento e com seu coração voltado verdadeiramente a vivenciar tudo que Deus tinha preparado para a vida dele. Ele não estava servindo a Deus simplesmente por servir. Ele estava servindo a Deus porque ele sabia, ele compreendia que Deus tinha escolhido a vida dele para tal obra. A primeira coisa que nós precisamos compreender, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, é que, primeiro, Deus nos escolheu. E eu gosto de dizer isso, irmãos, porque muitas pessoas contam tantos testemunhos, eu ouço tantas coisas. Eu ouço pessoas falarem: olha, porque Deus fez tal coisa, Deus me arrancou do lamaçal, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me livrou da morte, porque eu tomei um tiro, porque eu fui atropelado, e tanta coisa, irmãos. E eu falo: nossa, Deus tem uma obra mesmo na vida dessa pessoa, para livrar desse jeito, coisa linda. E eu gosto de contar o meu testemunho. Meu testemunho é muito facinho, irmãos. Eu fui criado na igreja, não fui crente, mas fui criado dentro de uma outra igreja. Com 17, 16 anos eu não queria mais saber de igreja. Não aguentava mais igreja, porque igreja para mim era uma prisão. Eu não conhecia Jesus, eu conhecia igreja. E eu saí daquela igreja e conheci uma moça com 17 anos. Com 17 anos eu me encantei com essa moça. Com 18 anos eu casei com essa moça. Estou casado com ela até hoje. E vim para a igreja, virei pastor. Nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada. Esse é o meu testemunho. Eu falo assim: eu nasci para ser crente. Ele só pode um troço desse, mas não pode. Eu nasci para ser crente. E isso porque eu tinha uma gama lascada de crente. Se eu visse crente pela frente, eu queria matar todos eles. Quando eu olho para tudo isso, eu fico imaginando: se Deus tem uma obra tão grande, o que precisa para Deus fazer essa obra na minha vida? E eu cheguei à conclusão que precisa de um negócio chamado aceitação. Olha o que o teu irmão fala: aceitação. Fala: Jesus já te aceitou. E você já aceitou o que Ele tem na tua vida? Aleluia, Jesus. Aceitação.
Aceitação, irmãos, é mais do que você ter Jesus como teu Salvador, é ter Jesus como teu Senhor. E como teu Senhor, Ele manda e você obedece. E como teu Senhor, Ele fala e você ouve e faz aquilo que agrada a Ele. Aleluia. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Paulo era um rapaz assim. Paulo, ele foi criado na igreja, porém na igreja errada. Quando aparece um camarada pregando, falando de uma nova doutrina, algo novo que ele não estava acostumado, ele se levanta contra aquilo e ele começa a defender daquilo que ele acreditava que ele era correto. Para ele, a igreja era o judaísmo que ele conhecia. Então qualquer outra palavra distante daquilo que ele conhecia, ele sabia que ele precisava defender. Eu falo que Paulo sempre foi um obreiro muito bom. E dentro daquilo que ele acreditava, ele sempre se levantou. Só que ele se levantou, aleluia, glórias a Deus. E o próprio Deus, o próprio Jesus, viu que ele tinha um potencial enorme. Aleluia. E o próprio Jesus teve um encontro com ele. E o próprio Jesus transformou a vida dele. E o próprio Jesus de imediato levantou e enviou ele para a boa obra. Oh, aleluia. E Paulo não perde tempo no seu chamado, no seu ministério. Paulo aprende a ouvir a voz de Deus. E diante de todas as circunstâncias que ele passa, diante de todas as lutas e guerras, ele sempre estava disposto a ouvir o que Deus tinha para a vida dele. E como é gostoso, irmãos, quando nós sentamos para ouvir quem sabe mais do que nós. Como é gostoso quando nós paramos para entender, e para ver, e para ouvir, e principalmente para obedecer aquilo que vem a nós como uma forma de nos ensinarmos. E foi aquilo que Paulo fez. Paulo foi enviado para a boa obra, e ele começa então fazendo a boa obra, e a palavra do Senhor diz que ele vai por muitos lugares, e ele está se direcionando para a Ásia. Quando ele está para entrar num determinado lugar, glórias a Deus, o Espírito Santo impede. Não é por aí. Olha para o teu irmão e fala, sabe quando não dá certo? Fala, é o próprio Deus que fala para você, para. Não é por aí que eu quero você, para. Se você ultrapassa os limites do para de Deus, você vai se quebrar. Se você ultrapassa os limites das coisas que você faz, que Deus está te dando orientação, e você ultrapassa esses limites, a coisa estreita do teu lado. Uma coisa que Paulo aprendeu, e aprendeu muito fácil, muito rápido, é que ele precisava ter um ouvido muito afinado para ouvir a voz de Deus. Quanto teu ouvido é afinado para ouvir a voz de Deus? Tem gente que é desafinado até para bater palma. Você pede para ele, bate palma, ele começa a bater palma descontrolado dos outros. Ele é desafinado até para bater palma. Mas se tem uma coisa que nós não podemos ser desafinados, irmãos, é de ouvir a Deus. Lembra quando Deus falava? E os ungidos de Deus falavam o quê? Fala que o teu servo ouve. Olha para o teu irmão, fala, quando Deus fala, para o teu irmão, fala, você cala. Quando Deus fala, você cala. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele tinha muito tempo de intimidade com Deus. E quando ele percebeu pelo Espírito que não era para ir para onde ele estava querendo ir, o Senhor manda um outro caminho, que ele tinha que pegar um navio. Se você tem uma Bíblia de estudo, abra ela depois aí. Lá no último, nas últimas páginas dela vai ter um negócio que você quase não vê na Bíblia aí, que chama mapa. Quando você olhar no mapa, olha lá sobre, glórias a Deus, as viagens. Veja lá que você vai ver todo esse caminho, glórias a Deus. São duas coisas que crentes não gostam de ver na Bíblia. A primeira página e as últimas dela. Olha para o irmão e fala assim, fala para ele assim, se você lesse a primeira página da Bíblia, você ia ficar muito legal. Quem sabe dizer o que tem na primeira página da Bíblia, irmãos? O índice. Olha para o teu irmão e fala, sabe o que tem na primeira página da Bíblia, irmão? O índice. O índice. E é tão bom nós ler o índice da Bíblia, irmão. Sabe por quê? Porque você vai aprender os livros da Bíblia. Porque você chega para a maioria dos crentes e fala para ele, irmão, fala para mim os livros da Bíblia. Ele fala para você na maior cara lavada, eu não sei. E anda com a Bíblia debaixo do braço. Fala para ele assim, irmão, se você ler pelo menos a primeira página da Bíblia, fechou. Você já vai ficar muito bom. Glórias a Deus. E a última página, que é um negócio que nós não lemos muito, irmãos, é o mapa. Dá uma olhadinha nos mapas que tem na tua Bíblia, lá nas últimas folhas dela também. É bem legal para você entender que tudo está escrito aqui. Esse lugar da Macedônia, irmãos, era um outro lugar que ficava do outro lado do mar.
ficava num lugar completamente oposto daquilo que Deus tinha para ele. E sabe quando Deus quer nos mover de maneiras que nós não estamos preparados para encarar aquela situação? Deus queria mover Paulo de uma maneira que ele não estava preparado, mas ele estava disposto. Deus sempre fala assim, irmãos, não é o grande problema, é estar preparado para tudo, irmãos, mas é o estar disposto para fazer aquilo que Deus quer. E às vezes, Deus nos coloca em situações que ou vai ou vai. Quem já viveu coisas assim? E Deus nos conduz a levar em situações, irmãos, onde Ele praticamente nos obriga a tomar decisão. Onde Ele praticamente nos coloca numa posição onde você não tem escolha. E muitas pessoas ficam com o coração angustiado, porque ele não consegue tomar uma posição de dar um passo para Deus. Presta atenção, tem uma palavra que diz assim: aonde tu colocares a planta dos teus pés, te darei por herança. Olha o teu irmão fala para ele: colocou o pé, Deus dá. Agora, e se não põe o pé? Não ganha. É simples assim. Amém, irmãos? Em outras palavras, se você for e fizer, Deus age por você. Verdade. Aprenda uma coisa, irmãos: Deus não é Deus de ação, Ele é Deus de reação. Repete quem fala: Deus é Deus de reação. Ele reage segundo a tua ação. Se você age, Ele reage para você. Se você faz, Ele faz por você. Tem gente que fala assim: eu vou ficar, a hora que Deus me der eu faço, a hora que Ele me fizer tal coisa eu faço. Não, irmãos, começa a fazer com o que você tem. Se Deus me der um carro eu faço a obra. Não faça a obra sem carro, Ele te dá o carro. Não, porque assim, se Deus fizer na minha vida, aí eu vou fazer. Deus não trabalha assim, irmãos. Ele quer que primeiro você tome uma posição, para depois Ele agir na tua vida. Aleluia. Ele já entregou o Filho dele na cruz por você. É só nós tomarmos a posição. Paulo, ele entra naquele lugar e ele compreende, ouvindo a voz de Deus, que ele precisava tomar uma posição de agir. E naquela noite que ele teve aquele sonho, ele não levanta pela manhã pedindo confirmação para ninguém. Ele não levanta para saber se era de Deus, se não era. Ele não consulta ninguém, sabe por quê? Porque ele tinha dentro do seu coração, sabendo que Deus tinha para a obra dele. Olha para o teu irmão e fala: a obra é de Deus, e é Deus quem conduz as nossas vidas. Oh, aleluia! Você fala assim, quando a gente fala de obra, a gente tem a nossa mente muito focada em igreja, né? Olha, o teu irmão fala para ele assim: ei, tem uma notícia para você. Fala para ele assim: Deus tem uma obra na tua vida. Ele vai falar: nossa, já ouvi isso 1 milhão de vezes, não sei que obra que é essa. Já ouvi isso umas 500 vezes, não sei que dita cuja de obra que é essa que Deus tem na minha vida. Olha para ele: Ele te chamou para você implantar o reino de Deus na terra. Na terra. Sabe qual é a obra que Deus tem na tua vida? É você ser uma bênção lá dentro da tua casa. É você ser um exemplo vivo de que Jesus Cristo é vivo lá onde você está. É você entender as coisas que são santas, você entender que o teu corpo é templo do Espírito, você entender que a tua mente precisa ser guardada para Deus, você entender que os teus filhos são responsabilidade tua para você dirigir eles no caminho do Senhor. Você precisa entender que o reino de Deus é uma família de pais dentro de casa, onde o marido, a esposa são referências de Cristo para os seus filhos. Isso é obra de Deus. A obra de Deus não é vir aqui pregar, isso é dom. Deus tem, né? Deus dá um microfone para ele, irmão, ele consegue falar com você e erguer o pé. Se alguém falar assim: ó, irmão, você tem que ir lá na frente, tem que falar alguma coisa e erguer o pé. Você tá maluco, mas eu não mais ele vai fazer isso. Irmão, tem gente que consegue pegar o microfone, jogar de uma mão para outra, falar, levantar. Tem gente que ele vai vir aqui na frente, vai pegar o microfone, ele vai travar aqui. Eu gosto de falar assim, isso que é interessante, porque nós como crentes, nós temos aquele testemunho, né? A gente chega na frente e fala o quê para os irmãos? Irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Não é verdade? E aí a gente entrega a oportunidade, a gente faz o que? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Coisa bonitinha, né? Um negócio tão legalzinho, né? Mas tem gente que você dá uma oportunidade para ele fica tão perdido nisso, que quando ele chega aqui, ele pega o microfone: eu agradeço a oportunidade. Acabou a vida dele. Ele se perde. Porque ele está tão preocupado com as liturgias, que ele esquece de viver aquilo que Deus tem. Um dia eu cheguei com um irmão, e aquele dia foi muito frustrante para a minha vida.
Eu cheguei para ele e falei assim: irmão, a paz do Senhor. Ele: ô pastor, a paz do Senhor. Daí estava minha esposa lá. Ele: ô meu irmão. A Márcia falou para ele: ô meu irmão, a paz do Senhor. Ele olhou para ela e falou: a paz da senhora. Naquele momento eu botei a mão na cabeça e falei: Senhor, ele não entendeu nada. Ele não entendeu. Ele não entendeu, irmãos. Para ele era a paz do Senhor, porque eu sou Senhor e a minha esposa é Senhora. Ele não entendeu que a paz é do Senhor Jesus. Ele não entendeu. E tem gente que está dentro da igreja e ele ainda não entendeu. Paulo havia entendido, e ele tomou uma posição na sua vida. Sabe qual era a posição que ele queria? A posição que ele queria é o seguinte: eu vou fazer a obra do meu Deus, e eu vou obedecer o que Deus tem para a minha vida. E ele se levanta, irmãos, e ele atravessa, porque a visão era muito clara: passa para o lado de cá, atravessa e vem ajudar. Irmãos, e quando você se dispõe a ajudar, você está disposto a pagar o preço junto. Verdade. Ele chega naquele lugar, ele encontra algumas pessoas, e me chama a atenção que quando Paulo chega na Macedônia, a primeira coisa que ele procura, irmãos, é o lugar da oração. Olha para o teu irmão e fala: lugar da oração. Onde é o lugar da oração da tua vida? Aonde é o lugar da oração? Eu sempre falo assim, irmãos, glórias a Deus. O lugar da oração é onde você levanta um altar. Gosto de dizer isso. Um dia a Márcia falou para mim assim: foi um negócio seguinte, eu levantei um altar. Quando ela falou altar, entende espiritualmente. Ela falou assim: isso aqui é o meu cantinho da oração. Aqui é o meu altar, aqui é onde eu vou ajoelhar, aqui é onde eu gosto de orar, aqui é onde eu gosto de buscar. E realmente, irmão, sempre que ela vai orar. Ela ia, né, que agora nós mudamos, ela ia orar naquele lugarzinho lá. Sempre aquele lugarzinho. E eu achava interessante, porque foi ali que Deus estabeleceu no coração dela para ela fazer. Aí um dia eu me meti a besta e falei: eu vou botar meu joelho lá para ver o que vai dar. Nem te conto. Nem te conto o que deu. Não rolou nada, né? Eu não recebi aquilo que Deus. Eu cheguei para mim assim: por que você não estabelece o seu altar? Sabe que Deus tem nos chamado, irmãos, a estabelecer os nossos altares de adoração. Os lugares onde nós vamos sacrificar a Deus, onde nós vamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos aprender que coisa com Deus é coisa de sacrifício, é coisa... Deus se atenta aos detalhes. Paulo, ele procurou o lugar da oração, porque aquele lugar já era consagrado a Deus. E ele chegou lá porque ele percebeu que aquele lugar era lugar de oração. Aonde você tem percebido que é lugar de oração na tua vida? Aonde você tem percebido que é lugar de oração no teu ministério? Sabe o que aconteceu? Ele chegou naquele lugar e ele começou a orar, ele começou a buscar, ele começou a clamar a Deus. Mas era uma cidadezinha muito pequena onde ele estava. A palavra do Senhor diz que era uma colônia. Uma colônia, irmãos, é literalmente um local onde não tem muitas casas. E ele chega naquele lugar e ele começa a estabelecer algo que naquele lugar as pessoas que ali estavam eram tementes a Deus, mas não tinham forças para fazer. Sabe o que era, irmãos? Que era buscar a Deus, que era clamar a Deus. E como Paulo estava cheio de Deus, ele bota o joelho dele naquele lugar, e a oração daquele lugar na vida dele começa a fazer efeito. Veja que quando ele chegou, a palavra do Senhor diz que o inimigo foi encontrar ele no caminho da oração. Versículo de número 13, no capítulo número 16, põe na tela para mim, capítulo 16, versículo 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido, e certa, glórias a Deus, deixa eu ver se é aqui, perdão, versículo 16, irmãos, capítulo 16, versículo 16, pula para frente lá. E aconteceu que indo nós ao lugar de oração, repete comigo, fala, indo nós ao lugar de oração, nos saiu de encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Olha para o teu irmão e fala assim: você já parou para pensar que você, crente, saindo para ir para a igreja, saindo para ir para a oração, vai te esperar nesse caminho o que, irmãos? Um demônio. Olha para o teu irmão e fala: sabe por que muitas pessoas não conseguem orar? É porque no caminho da oração tem muitas interrupções.
A palavra do Senhor diz que quando ele foi, localizou o local da oração, ele encontrou com a irmã Lídia, não é essa irmã Lídia aqui, era uma outra Lídia lá, ele encontrou com a irmã Lídia lá, ele falou para ela, ele batizou ela, glórias a Deus, estabeleceu o lugar da oração, deixou tudo pronto para a oração, e num determinado dia ele foi para a oração, e quando ele estava chegando na oração, esse Espírito encontrou com ele. Uma jovem que estava possessa, que estava cheia de um espírito maldito, começa a dizer uma palavra para ele. Coloca na tela de novo. E a palavra que ela diz é o seguinte: uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Versículo de número 17. E seguindo e a Paulo e a nós, que no caso seria Silas e Timóteo, que está contando essa história também, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, olhando nos olhos do teu irmão, fala para ele assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha para o teu irmão e fala: tem de errado isso? Tem alguma coisa de errado? Sim ou não? Sim ou não? De verdade? Não tem nada de errado. Eles não faziam aquilo mesmo? Eles não faziam isso? Eles não pregavam o caminho da salvação? Eles não eram servos do Deus Altíssimo? Paulo não era servo do Deus Altíssimo? E olha o que acontece no versículo 18, no comecinho dele. E isso se repetia, olha lá, e isso se repetia, coloca o 18 para mim. E isso continuou fazendo isso por muitos dias. E isso se repetia por muitos dias. Agora pode deixar, volta para mim aqui. Presta bastante atenção. Olha que interessante. Nem mesmo Paulo conseguiu discernir de imediato o que estava acontecendo. Porque todos os dias que Paulo ia orar, um demônio aparecia para ele e falava assim: gente, escute, são servos do Deus Altíssimo. O que eles vos anunciam é o caminho da salvação. E eles vieram aqui para abençoar vocês. E o Paulo, perturbado no espírito, mas pensando: poxa vida, está falando a verdade. Está falando a verdade. A palavra é correta. E aí Paulo deixava o diabo falar. E de repente o diabo fala um dia, fala 2 dias, fala 3 dias. E de repente Paulo começa a ficar perturbado com aquilo, porque aquele espírito não testificava com o espírito que havia na vida de Paulo. Sabe o que eu chego de conclusão com isso, irmãos? Um determinado pregador, amigo nosso, um dia veio aqui e ele trouxe uma definição muito maravilhosa a respeito disso. E eu gostei da definição que ele falou, e eu quero usar essa definição aqui para relembrar você. A definição é o seguinte: glória a Deus, palavras verdadeiras de fontes duvidosas é mentira. Olha para o teu irmão e fala assim: palavra verdadeira de fonte duvidosa é mentira. É Jesus. Eu vou repetir para você: palavra verdadeira de fonte duvidosa é mentira. Pode vir uma pessoa e passar aqui a mão em você e falar assim: meu Deus, você é servo de Deus, mas a pessoa é uma fonte duvidosa, é mentira. A minha esposa estava contando algo, achei interessante o comentário que ela fez, que eu não sei se ela viu isso, alguém comentou com ela, não me lembro agora. Mas diz que mulher, não generalizando, não é todas, por favor, irmãs, não fiquem bravas, diz que as mulheres chegam para outra e falam assim: nossa, amiga, como você está bonita, hein, amiga? Nossa, que roupa jóia, que legal. Amiga do céu, você está magérrima, hein? Que show de bola. Aí a amiga fica toda linda, de mão nos cabelos, assim, vira e sai de costa, ela vira para outra amiga logo: nossa, mas tá gorda de ser feliz, né? Tá gorda, tinha que falar isso, né? Mas, coitadinha, né? A gente tem que elogiar para ver se ela toma uma posição na vida dela, né? Isso é mulher, não estou falando que são vocês, falando no geral. Aí diz que o homem é diferente, o homem chega assim e fala assim. Aí chega um amigo e fala: cara, você tava na galera, lembra não? Você tá feio, filho do céu, rapaz, só Deus da tua vida aí. Mas, ó, tá bom, né? Tá bom. E aí vai embora. Aí o cara fala pro outro, fala assim: cara, esse é meu amigo. Ele fala real na minha cara, ele fala a verdade, por isso que eu gosto dele, ele é real. Ele fala real na minha vida. Quando a gente tem uma percepção das coisas como elas são, a gente começa a entender como é que são as fontes. E você para de analisar um pouquinho a palavra e começa a analisar um pouquinho fonte. Fecha os teus olhos.
Comece a analisar um pouquinho mais a fonte. Porque até mesmo o diabo usou a palavra contra Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. O diabo é um dos mais conhecedores da palavra de Deus. Se tem alguém que conhece muito a Bíblia, é o próprio Satanás. E se o diabo está falando aí no teu ouvido coisas que estão fora do contexto daquilo que a palavra do Senhor diz, toma cuidado. Porque o único interesse dele é te destruir. Porque o diabo vem com umas conversinhas fiadas assim: meu pastor falava isso, não tem problema e não tem importância. Só um diazinho, não tem problema. Só umzinho só, não tem problema. Só um golinho, não tem problema. Deus sabe, Deus entende a tua necessidade. Deus sabe. Tem um testemunho, um testemunho de um ladrão, que ele fala: eu sou ladrão, é minha profissão. Eu dou emprego para muita gente. Veja, eu produzo para a sociedade. Porque se eu não roubo, não tem policial, não tem escrivão, não tem delegado. Então eu estou contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Eu sou ladrão, é minha profissão. Eu preciso fazer isso. Ele dando testemunho lá pro cara que estava filmando ele lá, o entrevistador lá. E aí o cara fala para ele: mas essa tua filosofia está meio errada. Ele falou assim: não, mas com a bênção de Deus nós continuamos. Aí o cara falou para ele assim: mas você acredita que Deus aprova essas tuas presepadas? Ele falou assim: olha, aprovar, ele não aprova, mas ele passa a mão. Aí o cara, muito sério, falou para ele: eu acredito que ele não passa a mão, porque você está completamente errado. O cara fechou a cara, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir a verdade, porque a verdade confronta. A verdade tem só um único interesse, que é arrancar fora. Quando Paulo está sendo confrontado com aquela mulher dizendo uma palavra verdadeira, ainda que a palavra era verdadeira, mas não estava batendo com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você: quando o Espírito de Deus que está na tua vida não bater, ainda que uma palavra que está batendo no teu coração não seja, aleluia, ela seja verdadeira, alguma coisa está de errado. A fonte é duvidosa. E muitas pessoas querem medir as circunstâncias, as situações, justamente por isso. Porque o fulano disse, porque o Betrano falou. Eu quero dizer uma coisa para você: meça a fonte. Olha a vida da fonte. Veja o tempo de oração da fonte. Veja se a fonte tem vida com Deus. Veja se a fonte é real de Deus. Porque não vai jorrar duas águas. Eu quero continuar. A palavra do Senhor diz que esse demônio vinha importunar Paulo todos os dias. Porque na verdade, quando Satanás ele começa a vir com uma característica muito verdadeira, ele está querendo esconder uma realidade. Ele está escondendo que ele está presente e que ele pode ser desmascarado a qualquer momento. Quem muito se justifica tem dívida, irmão. Olha o teu irmão fala: quem muito dá desculpa tem dívida. Tem dívida. Quem muito quer se justificar está devendo no cartório. Está devendo, tem culpa no cartório. E é interessante isso, porque Paulo, com aquela perturbação toda, ele toma uma posição na sua vida. A posição é quando ele discerne. E não demorou, não foi na hora, demorou alguns dias. E eu fico imaginando Paulo fazendo o que na oração? Ele certo ficou lá perturbado e querendo saber o que era